Olha aí se não é o futebol da Coreia do Sul dando mais uma mãozinha pro Corinthians nessa paralisação do futebol, né? Já compraram o André Luiz e agora um outro atacante do Corinthians pode estar com os dias contados aqui no Brasil rumo à Coreia do Sul. Saudações corintianas, fala fiel! Pois é, você que caiu de paraquedas no noticiário corintiano nem lembrava, o Gustavo está emprestado para o Internacional desde o começo do ano aí ao longo dessa temporada de 2020. Só que uma notícia aí surge nessa terça-feira, nessa semana, da possibilidade de saída do Gustavo, né? O mercado internacional está interessado em Gustavo. Que notícia é essa? O Jeonbuk Motors, clube lá da Coreia do Sul, fez uma proposta, já entregou ao Gustavo, aos empresários do Gustavo, uma proposta de compra, né, no valor de 2,5 milhões de dólares, algo em torno ali quase 13 milhões de reais. E essa proposta foi feita para o Gustavo, o Corinthians já está ciente e mais do que ciente, o Corinthians já aceitou essa proposta, né? Só que como contado em primeira mão pela reportagem do Wall Sports, na verdade o Corinthians não tem direito de vendê-lo por 2,5 milhões de dólares, porque pelo contrato que fez com o Internacional, o Inter tem os seus 3 milhões como valor mínimo para aceitar a venda do Gustavo. Então, em tese, precisava chegar uma proposta na casa ali dos 15,5 milhões de reais, que são esses 3 milhões de dólares na cotação atual, para aí sim o Internacional ser obrigado a liberar. Então, hoje, a saída do Gustavo, em definitivo, a venda do Gustavo ao futebol da Coreia do Sul, depende do Internacional, né? O repórter Rodrigo Vessone aqui do Meu Timão, depois dessa primeira publicação do UOL, foi atrás do Corinthians e recebeu justamente essa afirmativa de uma fonte próxima do presidente Andrés Sanches. Está na mão do Internacional. Se o Inter topar vender por esses 2,5 de dólares, está vendido. E aí se faz necessário a gente saber como está a divisão, né, dos direitos econômicos do Gustavo. Está aquela gloriosa fatia de pizza para tudo que é lado, né? O Corinthians, por exemplo, tem 30% do Gustavo. A maior parte pertence ao Criciúma, que era o clube onde o Gustavo jogava antes de ser contratado pelo Corinthians lá em 2016. São 35% dos direitos ligados ao Criciúma. E ainda tem 20% desses direitos ligados ao Taboão da Serra, que foi o clube onde o Gustavo se revelou, foi revelado para o futebol. E ainda tem 15% ligados ao Internacional, né? O Internacional comprou esses 15%. Esses 15% não, né? O Internacional também comprou aí esses 15% quando assinou o contrato de empréstimo no começo desse ano. E falando no Internacional, o Inter já demonstrou aí nas últimas semanas desejo de permanecer e de, na verdade, até estender o contrato de empréstimo do Gustavo, né? Por quê? Porque o Gustavo ele chega ao Internacional com a principal expectativa, tanto por parte do Corinthians, né, para fazer vitrine lá no Sul, quanto do próprio Internacional, de vê-lo brilhar na Libertadores. E, na verdade, até aqui ele jogou só 3 partidas pelo Internacional, sendo 2 pelo Campeonato Gaúcho e só umazinha pela Libertadores. Então a verdade é que o Gustavo ainda não fez nada lá no Internacional, né? Então fica essa expectativa. Será que o Internacional vai topar já vendê-lo por um valor bem abaixo do que até esperava numa eventual venda futura, caso brilhasse na Libertadores? O Corinthians, diante da situação financeira caótica, precisando da entrada de dinheiro, já topou vender. Agora é ver se os coreanos aumentam a pedida, se o Internacional vai fazer jogo duro ou não. A gente fica ligado nos próximos capítulos. Vendido, por enquanto, só mesmo o André Luiz, lá para a Coreia do Sul também. E aí, falando sobre centroavantes, vale lembrar que o Corinthians, ao longo dessa paralisação, já rescindiu o contrato com o Wagner Love. Hoje, a principal opção, a única opção, né, grandiosa aí para jogar de centroavante no Corinthians é Mauro Bozelli, certo? O Corinthians ainda tenta a contratação do Jô, mas está emperrado. O Jô pediu um valor que o Corinthians não topa e está naquela famosa fase de negociações, né? Será que o Jô vem mesmo? Será que o Corinthians tem como pagar o Jô? É isso, ficamos por aqui, até as próximas informações. Se inscreva no canal, deixa aí nos comentários também qual é a sua escalação ideal para o ataque. Clica no sininho quando você for se inscrever, porque aí você recebe notificação em primeira mão sempre que a gente publicar vídeo novo aqui. E também deixa um joinha aí nesse vídeo para fortalecer aqui o canal, beleza? Saudações, vai Corinthians, até a próxima!